Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal da editora Luz e Conhecimento. Apresentaremos hoje mais um estudo de caso, dando continuidade às reflexões sobre os conceitos deixados nos livros de Pai Joaquim de Aruanda a respeito do caminhar de qualquer espírito no universo e como se dá esse caminhar entre as estrelas moradas, de modo que o espírito tenha sempre oportunidades de aprendizados, passe por novas experiências e tudo assimile considerando a lei da unidade cósmica universal. As análises e reflexões que trazemos também se estendem à compreensão das energias tridimensionais do sentir, pensar e agir, por serem as emoções e os sentimentos que impulsionam o caminhar do espírito e o leva a dirigir a energia mental e suas ações de acordo com o padrão desses sentimentos. Unindo teoria à prática, lembramos que não chegamos à Terra como um ser exilado por acaso. Não existe acaso na lei do no universo. O Pai nos oferta programações de aprendizados das verdades eternas em muitas moradas, e é nosso livre-arbítrio e vontade que determina se vamos segui-las ou não. Para estudarmos um pouco mais a Umbanda e seus conceitos universais sobre o espírito cósmico eterno e a cosmologia universal, sugerimos a você o nosso canal no YouTube, Tenda de Aruanda. Antes de iniciar a apresentação do estudo de caso de hoje, te convido a se inscrever em nossos canais. Temos o canal da editora Luz e Conhecimento e o que mencionamos há pouco, Tenda de Aruanda. Na Umbanda, nossa prioridade são os estudos e estes levam ao conhecimento. O conhecimento liberta, pois a verdade inspira a liberdade de existir no universo. Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda em Brasília e médium de psicografia de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo. Vamos então ao relato da história de Marcos e Rosa, amores eternos e residentes na estrela Vênus. Marcos e Rosa, amores eternos e moradores de Vênus, foram convidados pelos arcanjos pais a integrarem um grupo de missionários que auxiliaria os povos de Mercúrio durante o período transitório de limpeza do magnetismo degradado. Essa estrela havia atingido o ápice da limpeza e as ações satânicas não queriam permitir os desligamentos psíquicos e por isso havia necessidade de acalmar as dores angustiantes das almas que passavam pelas reflexões filosóficas do despertar. Esse trabalho grandioso também contaria com o amparo dos mestres do Sol, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão, e teria a duração de um século na contagem do tempo de Mercúrio. Os recursos utilizados seriam as ondas mentais magnéticas direcionadas a partir do eixo magnético de cada indivíduo, em conexão ao eixo magnético do universo e o coração do Pai, para dar estabilidade e harmonia ao processo, que se uniria no ponto determinado no cosmo em uma só frequência vibratória, constituindo feixes de luzes cores vibrantes. À distância, no dia e horário programado pelas equipes sublimes, os feixes circulares contendo partículas nucleares com tons predominantes de verde, em várias gradações, associados ao azul cobalto, azul suave, vermelho, laranja, magenta e dourado, seriam direcionados aos seres que estavam aprisionados nos sentimentos de culpa e de remorso, em muitas regiões e dimensões vibracionais de Mercúrio, tanto encarnados como desencarnados. O objetivo desses feixes era para que eles se lembrassem de quem eram, alimentando a esperança em seus corações, de modo a impedir que a tristeza profunda os fizessem desistir das renovações e se transformassem em ovoides. Findo esse período programado, Rosa e Marcos foram convidados a reencarnarem em Marte por um período de 1000 anos. Seus habitantes trabalhavam arduamente para a progressão evolutiva e era necessário ampliar o conhecimento científico
para impulsionar diversas áreas do saber. Nessa estrela, eles levariam o conhecimento da engenharia magnética aeroespacial, onde os conceitos da aceleração magnética nos veículos aéreos deveriam ser aprofundados, especialmente para a construção de espaçonaves interplanetárias no alcance de maior potencialidade. Concluindo com alegria o trabalho em Marte, necessitados da aquisição de experiências sobre a filosofia psíquica de seres presos nos sentimentos de vitimismo, observados nos 4 pontos da Terra, Marcos e Rosa reencarnaram nessa estrela gelada, cuja programação de auxílio deveria durar o curto período de 2000 anos. O casal foi alocado na região da Namíbia, na África, onde 2 tribos apresentavam a possibilidade de se desentenderem. Já adultos presenciaram o orgulho e o egoísmo desses povos, os quais desencadearam uma sanguinolenta guerra, ocasionando o desencarne de grande número de pessoas, permanecendo viúvas e órfãos em desespero pela falta de alimentação e condições de sobrevivência. Estes mestres, contando com o auxílio de irmãos sublimes presentes em outras tribos, reuniram os remanescentes e os sobreviventes das 2 tribos a estes povos, que já não eram mais inimigos, passando a ensinar o cultivo da terra para plantios e fontes alimentares e terapêuticas. Mais tarde, Rosa reencarnou em uma comunidade nômade da Arábia, auxiliando os seres a buscarem na música o amparo psíquico para as condições climáticas oscilantes do local e que poderiam levá-los a profundas tristezas. Marcos reencarnou na China para auxiliar nos estudos da filosofia confucionista, que vinha sofrendo grandes deturpações, deixando corações amargurados pela culpa. As próximas encarnações do casal na Terra foram junto aos seres que estavam sendo escravizados no interior de Minas Gerais. Eles levaram o conforto das palavras, das ervas e músicas aos corações que pediram os aprendizados árduos, de modo a diminuir os sentimentos de vitimismo, que em consequência geram a incoerência e a culpa, onde a própria mente perpetua a autoflagelação, ao invés de impulsionar a renovação. Eles relembravam os revoltosos de que nos caminhos do Pai há sempre grande sabedoria e nada é por acaso, e que eles deveriam prosseguir com alegria em seus corações, procurando fazer o melhor. Bom, essa foi a história do caminhar de um casal, trabalhadores do Pai. Mesmo habitando uma estrela de frequência vibratória intermediária no universo, como Vênus, seus padrões vibratórios se mostravam elevados e, com alegria e determinação, decidiram auxiliar os irmãos universais que escolheram seguir caminhos contrários ao amor incondicional. Por sermos espíritos em grande necessidade de transformação, faremos algumas considerações em auxílio às reflexões que levam ao despertar. O auxílio do Pai, dos arcanjos e dos mestres universais, moradores de várias estrelas sublimes, nunca desamparam os irmãos que viraram as costas ao amor incondicional, assim como a família cósmica de cada ser, independente de onde ele estiver no universo. O conhecimento da cosmologia universal e a filosofia do são importantes instrumentos de estudos para a compreensão das deturpações que escravizam e para o despertar e a libertação. A cromoterapia, que parte dos corações amorosos, é um instrumento valioso nos tratamentos de enfermidades provocadas por sentimentos inferiores. Assim caminhamos entre as estrelas no universo, como filhos amados do Pai, hierarquia sublime e famílias cósmicas, sempre recebendo partículas do amor incondicional quando precisamos, ou doando quando temos as partículas do amor incondicional em abundância em nossos corações.
Agradecemos por nos acompanhar nesse relato, nesse estudo de caso, e esperamos que cada um amplie as suas reflexões, pois observamos que as reflexões, elas são capazes de transformar os sentimentos que guardamos em nossos corações e que nos impedem de vivenciar a sublimidade existente em milhares de estrelas moradas que o Pai oferece aos seus filhos. E até a próxima oportunidade.